Boa noite. O presidente Michel Temer ganhou a primeira batalha contra a perda do mandato, mas não ganhou a guerra. Depois de escapar à cassação por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o presidente agora está sob a mira da Procuradoria-Geral da União, que deverá encaminhar denúncia contra ele nos próximos dias. A denúncia por corrupção, organização criminosa e obstrução da justiça vai para as mãos do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Mas o processo só poderá ser aberto se houver aprovação de 2/3 dos deputados na Câmara. A situação do governo Temer e o quadro de incertezas da vida política e econômica brasileira são assuntos no Opinião Pernambuco, que está começando agora. Participam do nosso programa o cientista político Elton Gomes, o jornalista e editor do blog do Diário, Sérgio Montenegro, e o professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, Marcelo Labanca. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu queria começar voltando ao TSE, porque tem um dado novo, que é o dado da Rede, que ontem entrou com um pedido de anulação do julgamento lá no TSE. A Rede pede um novo julgamento e que nesse julgamento sejam consideradas as provas resultantes aí da delação da Odebrecht. A minha primeira pergunta é: quais as chances desse julgamento ser anulado? E eu vou começar com você, Marcelo. Olha, o julgamento, ele diz respeito a um entendimento que o Supremo Tribunal Federal deu à legislação que possibilita, no julgamento eleitoral, a apuração ou a valorização de provas que não aquelas desde o início salientadas, ou seja, faz com que a Justiça Eleitoral ela possa, além de ter o pedido de quem eventualmente, o camarada, por exemplo, ele não ganhou a eleição, ele entra com a ação, ele está insatisfeito. Então ele alega algo. Só que o Código Eleitoral ele permite que, no curso do processo, fatos relevantes sejam levados em consideração. Isso foi, na verdade, o que norteou o julgamento do TSE. E foi talvez a grande polêmica sobre se valeriam para o processo ou não os fatos relacionados a Odebrecht. Então, qual é a estratégia jurídica do Ministério Público Eleitoral? Jogar para o Supremo Tribunal Federal, que já examinou a constitucionalidade dessa lei eleitoral. Ou seja, já disse que pode o juiz eleitoral, ao julgar o processo, levar em consideração outros fatos que não apenas aqueles definidos numa moldura inicial da ação e fazer com que, com esse julgamento no Supremo Federal, seja anulado o julgamento no TSE, para que outro seja proferido. Veja, o Supremo ele não vai funcionar substituindo o Tribunal Superior Eleitoral. O Supremo, ele vai, na verdade, apenas dizer que o Tribunal Superior Eleitoral deve examinar ou levar em consideração os fatos. Aí seria, então, um novo julgamento no TSE. Exato. Vocês acreditam nessa possibilidade? De que, sim, esse novo julgamento pode acontecer? Eu acredito que não, Estela. Na minha visão muito objetiva da coisa, primeiro, assim, indo por partes, o relatório do Herman Benjamin estava absolutamente perfeito. Foi aquela coisa que se pecou por excesso de provas, que é a primeira vez que se absolve por excesso de provas. Estava perfeito. Mas eu continuo com a convicção, embora alguns especialistas digam que não, mas eu continuo com a convicção que aquele tribunal é político. É um tribunal com ministros indicados por políticos que estavam ali para tomar uma decisão jurídica, porém, de olho no cenário nacional. Exato. O que aconteceu? No momento que Gilmar Mendes avoca para si o voto de Minerva, e eu acredito até, eu não estou colocando o Gilmar em suspeição, o que eu imagino é o seguinte: você tem 3-3 e agora eu vou jogar o país num descontrole ou eu vou dar ao país mais uma chance de continuar se arrastando? Eu acho que ele mediu ali o termômetro e achou por bem que o voto dele
iria não digo assim, livrar Temer da cassação. Ia, talvez, não tumultuar tanto o processo. Então, acho que a decisão foi muito de fórum íntimo, político, de análise de cenário, porque provas tinha um excesso. Então, eu acho que aquela questão política. Como é que você vai agora pegar os mesmos juízes, os mesmos ministros e recolocar a questão para os mesmos ministros da mesma forma? Eu não vejo como mudar esse jogo. Acho que vai se perder tempo se colocando isso. Eu não acredito que vai ser deferido, não. Eu partilho dessa visão do Montenegro, em grande medida, no sentido de que me parece que os custos associados a realizar um novo julgamento seriam demasiado altos para os atores que disputam poder nesse momento. Muito embora existam interpretações jurídicas para todos os gostos, o relatório muito consistente do ministro Herman Benjamin deveria levar à cassação da chapa Dilma Temer, a impugnação do mandato e, consequentemente, a inelegibilidade dos dois chefes do Poder Executivo, a presidente afastada Dilma Rousseff e o atual presidente da República, na época vice-presidente Michel Temer. Contudo, a indicação de dois ministros às vésperas do julgamento, mais a nomeação do influente jurista com grande trânsito nos tribunais superiores, Torquato Jardim, para o Ministério da Justiça, parece ter surtido bom efeito para o Planalto. E aí pesou o componente jurídico-político que fez com que, na avaliação de 4 dos ministros, o custo ou as consequências de cassar a chapa, decorrido mais de 2 anos do mandato, numa situação de crise político-institucional, de cenário de recuperação econômica lenta, traria aí um enorme óbice para o funcionamento das instituições. É claro que a gente faz uma avaliação muito de fora do processo. Efetivamente, quem tem uma avaliação ou uma noção exata do que foi pesado para tomar essa decisão são os próprios players, são os próprios atores envolvidos com o processo decisório. Mas, ao que me parece, eles acabaram optando por essa razão, por esse mecanismo, porque, ao contrário do que muita gente gostaria de acreditar naquele momento, ou seja, que leituras que foram feitas quase que no calor da emoção diziam, o presidente ainda possuía recursos políticos para poder barganhar. E se nós pensarmos no judiciário como mais um ator político envolvido nas trocas horizontais de poder, é possível compreender o resultado que aconteceu no TSE. Marcelo, também à decisão do TSE cabe recurso. O PSDB, que moveu a ação pedindo a cassação da chapa, poderia recorrer da decisão. A essas alturas do campeonato, é de se imaginar que não interessa ao PSDB recorrer da decisão do TSE. Não, na verdade, o PSDB ele entrou com a ação porque ele ficou inconformado com a derrota. Exatamente. Então, a história, muitas vezes você está com o filho e você diz não para o filho e o filho fica insistindo, querendo dizer sim. Então, não existiu, no meu modo de ver, por parte do PSDB, nem por parte daqueles que, uma parcela da sociedade que não queria Dilma como presidente, não existiu aquela sensação de que temos que aceitar a derrota. Então, o que se fez? Se entrou com a ação para impugnar a chapa, se fez travamento de matérias importantes no Congresso Nacional. Então, se criou todo um clima de instabilidade que fez com que, na verdade, houvesse o impeachment da presidente Dilma. Então, o PSDB, ele não entrou por motivos jurídicos, simplesmente. Ele entrou com a ação porque, na verdade, ele estava inconformado com a derrota. Porque qual foi o grande motivo? Abuso de poder econômico, o quê? Foi financiamento privado de campanha, através de quê? Através de propina. E o PSDB também não recebeu. Quer dizer, esse sistema de financiamento de campanha, na verdade, ele atingiu... Não há cores partidárias para a corrupção. Esse sistema de financiamento podre que houve nas campanhas políticas, ele aconteceu em todos os partidos. Porque era um problema de quê? Era um problema de financiamento privado. Se me permite, eu vou só lembrar um único fato aqui. Havia uma ação direta de inconstitucionalidade que tramitava no Supremo Tribunal Federal que visava proibir o financiamento privado ou empresarial, digamos assim, de campanha. Uma empresa, como é que você pode pensar numa empresa pagando 10 milhões de reais? Qualquer empresa, se você tirar qualquer uma, 10 milhões de reais do faturamento da empresa para reinvestir na própria empresa, gera não é uma coisa simples, não é como fazer uma doação de um cafezinho, são milhões e milhões de reais sendo... E a empresa não vota.
Por que a empresa, então, vai financiar a campanha? Então, havia uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que financiamento empresarial de campanha não combinava com a democracia. E essa ação, ela foi julgada procedente pelo Supremo, ou seja, havia maioria, isso antes das eleições presidenciais, havia maioria já formada dizendo que realmente não podemos admitir financiamento empresarial de campanha. E aí, Gilmar Mendes, presidente do TSE, foi votar. Ele já, para aquele que estiver nos assistindo, é importante que se diga que são 11 ministros no Supremo. Então, já havia maioria formada dizendo que não podia haver financiamento empresarial. Aí veio a vez de Gilmar Mendes. Foi o que Gilmar Mendes fez? Pediu vista do processo, levou para casa. O pedido de vista é muito regular, existe nos regimentos dos tribunais. O que é pedir vista de um processo? Quando você tem um julgamento por várias pessoas e só tem um processo, todos aqueles que vão julgar de acordo com os olhos do relator. Por isso que se chama relator, porque ele relata o processo. O processo é um só. Então, o processo vai para uma pessoa e ela relata o que tem e, com base nisso, as pessoas julgam. E aí, o que foi que aconteceu? Gilmar Mendes pediu vista para poder examinar melhor um processo que não estava com ele, que, na verdade, tinha sido relatado por outro ministro. Ficou com o processo até a eleição passar. Depois, ele deu uma entrevista dizendo que, na verdade, ele fez isso de propósito, não foi para poder melhor examinar a matéria. Ele deu uma entrevista dizendo que, na verdade, ele fez isso como forma de suspender o julgamento para que essa matéria fosse discutida no Legislativo. Veja que interessante. Você citou esse caso. Eu vou voltar para o próprio julgamento do TSE em relação à cassação da chapa, Dilma Temer. Enquanto Dilma era a presidenta da República, Gilmar Mendes tinha um posicionamento favorável à cassação da chapa. Sim. Veio o impeachment, o presidente da República passou a ser Michel Temer. E ele votou contra a cassação da chapa. O Brasil está num momento de muita fragilidade institucional. Atitudes como essa que eu acabei de citar, como essa que foi citada agora por você, não fragilizam ainda mais a figura do judiciário, que a essas alturas do campeonato, executivo, legislativo e agora judiciário, está todo mundo chamuscado? Mas, Estela, tem que ver uma coisa, assim, só para pegar um exemplo lá atrás, teve um momento, uma das campanhas, eu já não me lembro mais, em que houve uma verticalização. Se decretou no judiciário uma regra nova para a eleição, porque o legislativo não estava conseguindo regular mais a eleição. O judiciário tem legislado no Brasil, né? Essa coisa constitucional da não interferência e da independência dos checks and balances, dos freios e contrapesos dos poderes, para que um consiga regular o outro, isso está no Brasil está se misturando. Por isso que eu falei aqui no começo que o julgamento no TSE foi político. Aliás, o TSE, que é um tribunal que não existe em todos os países. Uhum. Muita gente decide as coisas direto da Suprema Corte, muitos países. Aqui a gente tem o TSE, é uma espécie de apêndice do Supremo, que vem tem ministro do Supremo, tem ministro do STJ, vão todos para lá compor. Então, tudo que se concentra ali é político. Né? Nós temos uma legislação eleitoral furada no Brasil, cheia de brechas, que todo mundo usa essas brechas a seu bel prazer, e tudo cai no colo do TSE para resolver. Então, o que é que acontece? Eles terminam legislando, eles terminam fazendo emendas às legislações, cada decisão gera uma jurisprudência que pode ser usada lá na frente. Tu entendes? É uma coisa que mistura os poderes. E aí, o legislativo fica sujeito, não legisla, fica sujeito àquela barganha, aquele balcão de negócios que é hoje, e o judiciário termina tomando para si. Mas então, ficou em evidência agora o judiciário enquanto um poder diferenciado, eu não digo nem poder moderador, porque seria demais, mas é um poder agora que está se sobrepondo aos outros dois. Um minuto para a gente terminar esse bloco. Você acha que o judiciário está saindo fragilizado desse processo todo ou não? Pelo contrário, me parece que o judiciário se empoderou enormemente nos últimos anos. Aos olhos da opinião pública. No que diz respeito à opinião pública, eu acho que houve um golpe severo, ou que aconteceu alguma coisa que desabou na imagem da Corte Suprema ou da Corte Superior Eleitoral, mas não me parece que o judiciário seja alguma coisa que faz parte do imaginário político do cidadão comum. Ainda é alguma não, coisa né, que faz, alguma coisa que paira como uma elite à parte,
uma elite de altos funcionários públicos não eleitos, a quem cabe decidir, em última instância, situações de impasse, de travamento institucional que afligem ou que atingem os atores políticos incumbentes, ou seja, os representantes eleitos. Então, muito embora a sociedade possa discordar das decisões dos ministros, me parece que, nos seus aspectos mais fundamentais, o eleitor médio brasileiro não conhece o funcionamento das instituições e o judiciário seguramente é a instituição menos transparente e mais complexa de ser entendida pela imensa maior parte dos cidadãos. Vamos fazer um intervalo? Curtinho, a gente volta daqui a pouco, não saia daí, o nosso intervalo é curto, você sabe disso. A situação do governo Temer depois do julgamento do TSE e agora na mira da Procuradoria-Geral da União são os temas que estão sendo debatidos hoje aqui no Opinião Pernambuco. A gente volta já. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. O governo Temer, em compasso de espera, a Procuradoria-Geral da União deve encaminhar nos próximos dias para o relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin, denúncia contra o presidente da República, denúncia por corrupção, organização criminosa e obstrução da justiça. E é sobre esse quadro de instabilidade que nós conversamos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa o cientista político Elton Gomes, o jornalista e editor do blog do Diário Sérgio Montenegro e também o professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, Marcelo Labanca. Eu queria trazer agora, para a gente abrir esse bloco, um outro fato novo, quer dizer, fato de ontem para hoje, que foi a decisão do PSDB de permanecer no governo quando se especulava aí a possibilidade de uma saída, dos cargos serem entregues, do partido deixar a base aliada do governo. A permanência do PSDB no governo faz crer que Temer pode chegar até o final de 2018? Nesse momento, me parece que, a menos que novos imponderáveis da Operação Lava Jato acabem por tornar a situação do presidente da República insustentável, que surjam novas gravações, novas denúncias. Amanhã mesmo, Eduardo Cunha deve depor à Justiça. A defesa tentava procrastinar, conversávamos aqui em off sobre isso. Mas ele tem condições de terminar o seu mandato e não só isso, de reunir suficiente força política para ganhar votações importantes no Congresso. No que diz respeito especificamente ao PSDB, me parece que prevaleceu uma decisão muito pragmática, né, que foi levada a termo, sobretudo, por aquele grupo que foi chamado de cabeças brancas do partido, um grupo composto por parlamentares experientes e chefes políticos locais, governadores de estado, prefeitos importantes, que chegou à conclusão de que, se o PSDB abandonasse a base do governo nesse momento, deixaria Aécio Neves, o senador afastado Aécio Neves, numa situação de profunda vulnerabilidade diante de um conselho de ética controlado pelo PMDB no Senado. A outra coisa que parece ter pesado foi o compromisso do PSDB com a agenda de reformas. O cálculo que parece ter sido feito por esse grupo é que, se o partido deixasse a coalizão governante, daria margem de manobra à oposição e, principalmente, teria que abrir o espaço para que o governo Temer tivesse que fazer amplas concessões nos textos que estão tramitando no parlamento para poder beneficiar, agradar os partidos do chamado Centrão. Por fim, deve ter pesado nessa decisão a visão eleitoral para 2018, porque a eventual saída de Temer nesse momento poderia conduzir ao poder, via uma eleição indireta, um potencial adversário de Alckmin ou de Dória. Então, prevaleceu o frio cálculo político, quando, na verdade, existe um racha dentro do partido, e o PSDB é um partido conhecido por não ter unidade interna, entenda, isso é comum em qualquer agremiação partidária, mas o PSDB muito mais, às vezes, se parece com uma arena de gladiadores do que com um partido político.
e eles acabaram optando por essa permanência, como eles mesmos disseram, em condições, né, a menos que surjam novos fatos, a depender do peso da denúncia que o Procurador-Geral da República, Janot, deve apresentar contra o Presidente da República, eles vão aguardar, vão buscar um esclarecimento maior desse cenário para aí sim tomar a sua próxima decisão, ver qual será seu próximo passo. Tem muitas coisas aí dentro. Vamos começar pela declaração do PSDB, que diz que ia se manter ligado ao governo, mas não era um apoio incondicional. Sim. As reformas, e principalmente aí a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, são pautas do PSDB. Desde sempre são pautas do PSDB. Vamos imaginar que Temer consiga aprovar essas reformas. Uma vez essas reformas aprovadas, o PSDB poderia debandar do governo? Não acredito. Inclusive, eu não acredito muito mais Quer dizer, é impossível prever por enquanto, mas não acredito muito mais na aprovação agora da reforma da Previdência. Eu acredito que a trabalhista possa vir a caminhar. Inclusive, o relatório foi lido hoje, já está marcado uma votação na comissão para o dia 20, deve ir a plenário. E deve contar com o apoio dos tucanos. Não acredito que vá haver, inclusive não acredito que vá haver dissensão por parte dos cabeças pretas, os jovens. Os jovens que queriam desembarcar do governo. Eu acredito que todos vão votar, inclusive alguns que conversaram depois com a imprensa, disseram, não, a gente defendia inclusive que o partido saísse do governo e nós assumiríamos o compromisso de ainda assim votar reformas, porque é um compromisso nosso, porque é uma pauta do partido também, mas predominou essa questão pragmática que o professor Elton falou, inclusive porque eles não estão pensando só nas reformas, eles estão pensando em eleição 2018, eles estão pensando em salvar o presidente do partido, que está aí muito encalacrado, cada vez piora mais a situação de Aécio. Para quem falava que só queriam pegar o Lula, agora está muito mais na cara que o Aécio está muito pior, porque parece que para o Lula as provas não pesaram ainda, para o Aécio pesaram. Né? Então, tudo isso junto levou o PSDB a essa situação. Agora, embora eu acredite que o governo Temer vai conseguir chegar sobrevivendo aos trancos e barrancos até o final, eu não acredito que vá haver governo. O que eu acho que agora, a partir de agora, o que a gente vai ver é um presidente lutando para sobreviver até o final do mandato, né? E contando com interlocutores para irem tocando o barco aos trancos e barrancos, como eu falei da reforma. Vamos votar trabalhista, agora vamos tentar passar a previdenciária e tem outras medidas que o governo quer colocar lá. O que eu até comentei aqui brincando, mas e termina sendo um pouco de verdade, é essa dilmização que está acontecendo com o Temer, que a diferença dele para Dilma é que Dilma passou os últimos meses de governo dela sem governar, tentando sobreviver, articulando, mas ela não tinha esse jogo de cintura, ela não tinha por trás dela um partido como o PMDB, que é um partido que é formado por capitanias hereditárias. Não tem um partido, o PMDB não tem um centro. Tinha o PMDB conspirando contra ela. Contra ela. E agora o PMDB está ajudando o Temer. O PSDB está ajudando o Temer. E Temer foi presidente da Câmara dos Deputados por 3 mandatos. Foi parlamentar por 6 mandatos. Né? É um político muito experiente. É um professor, se eu não me engano, constitucionalista também. Então, é uma pessoa diferente da Dilma, que era uma técnica da área de exatas, que de repente foi impulsionada para a política. Né? Começou, claro, teve a guerrilha, ela participou, mas enfim, ela era uma técnica. Temer é muito habilidoso. Então o que vai acontecer? Essa dilmização que eu falo de sobrevivência até o final do poder, para Temer é mais fácil. Mas daí ele conseguir, em paralelo a isso, continuar governando, continuar executando tudo que ele prometeu quando assumiu no lugar da Dilma, eu não acredito que ele vai conseguir mais, não. Mesmo com a ajuda do PSDB, mesmo com o PMDB sendo um partido grande ainda, apesar de ser um saco de gatos, mas é um partido grande, né? Eu não acredito que ele vá tocar todo esse barco mais. Marcelo, 2 coisas para você. Você acredita que Aécio Neves vai terminar sendo preso ou não? Acha que existem saídas legais e jurídicas para livrá-lo da prisão? E a outra coisa se a Câmara não aprova a abertura de processo contra Temer a partir das denúncias que devem ser apresentadas pela Procuradoria-Geral da União, se a Câmara não aprova, zera tudo, morre ali, Temer
está livre de qualquer punição até o final do mandato e depois do mandato também não acontece nada? Muito bem. Em relação a Aécio, é uma incógnita, porque, na verdade, você vai discutir essa questão no plenário. O pedido dele de prisão foi submetido o Supremo Tribunal Federal. Ele tem 2 turmas, compostas cada uma por 5 membros, e ele tem um plenário composto por 11 membros. Então, o pedido de prisão dele foi ao plenário, e no plenário você tem vozes que podem pender mais para o lado dele. Hoje, por exemplo, foi mantida a prisão da irmã dele, saiu a decisão hoje no Supremo, e veja que a decisão ela foi por 3-2, ou seja, foi bem pertinho ali, né? Foi da primeira Câmara, né? Foi exatamente a Marco Aurélio e Alexandre de Moraes votaram pela soltura e os demais votaram pela manutenção da prisão. Então, eu acho que é realmente uma incógnita. Agora, a se ter o mesmo tipo de perfil de prisão que se tem em relação aos processos da Lava Jato, aí minha resposta é sim. Ele seria, sim, preso. Ele, na verdade, foi flagrado fazendo o quê? Flagrado determinando ou sugerindo obstáculos em relação ao quê? Ao processo da Lava Jato. Então, por muito menos, prenderam pessoas antes. Então, eu acho que sim. Em relação à denúncia do presidente, deixa eu dizer como é que a Constituição diz. A Constituição diz o seguinte: a Constituição diz que o presidente da República, ele não pode ser preso. Ele só pode ser preso com o trânsito em julgado. Ele não pode ser preso liminarmente. Então, ninguém vai poder prender o presidente. Segundo, nem enquanto presidente, nem depois que deixar a presidência? Depois que deixar a presidência, ele se despe de qualquer tipo de prerrogativa. Pode ser uma pessoa comum, pode ser processado, penalizado. Por essas mesmas acusações que estão sendo feitas agora? Todas. Perdeu a cadeira de presidente, ele perdeu tudo. Essas acusações não prescrevem, digamos assim? Exatamente. Não, a prescrição fica suspensa. Tem um detalhe aí, viu, Stella, que é o seguinte: o presidente da República ele só pode ser processado durante o mandato se os fatos têm a ver com o mandato. Então, por exemplo, quando o Temer ainda era Dilma presidente, quando o Temer ele começou a se movimentar para poder pegar a presidência, porque era um vice, em tese, desejando a cadeira da titular. Então, o que ele queria ali também? Ele queria não ser responsabilizado, ele queria se salvar em relação aos vários fatos que, em tese, seriam puníveis, penais, que eram atribuídos a ele. Recebeu 10 milhões, sei lá, 20 milhões, não sei quantos milhões, não jantar, não sei onde. Tudo isso foi feito antes dele sentar na cadeira de presidente. Tudo que ele faz antes de ser presidente, ou mesmo durante o presidente, mas não guarda relação, nexo de causalidade com a função de presidente, ele não pode ser processado. Isso é uma imunidade presidencial. Sim. Por exemplo, ele vem dirigindo o carro e atropela alguém, comete um crime de trânsito, ele não pode ser processado, porque não tem nexo com a função presidencial. Isso só eu quem estou dizendo isso, é a Constituição quem fala. No caso específico, ele teria praticado um crime na qualidade já de presidente, quando ele recebeu o Joesley. E veja que interessante, ele recebeu o camarada, depois foi flagrado o principal assessor, um dos principais assessores dele. Rocha Loures, com uma mala de 500 mil reais. Correndo pelo meio da rua com a em mala. Um encontro originado a partir daquela conversa à noite, quando o Joesley entrou pela porta dos fundos sem dar o nome. Então, veja só, de uma conversa foi feita na presidência da República, no Palácio do Jaboru, surgiu um encontro onde o principal assessor do presidente ele recebeu uma mala de 500 mil reais. Então, veja como a situação de Temer está absolutamente complicada. Agora, na hora que o Procurador-Geral da República entra com a ação contra o presidente, aí tem um detalhe que é um detalhe técnico constitucional. A Câmara tem que autorizar. Pois é isso que eu quero saber. E a Câmara não vai autorizar. A Câmara não autoriza. Morre ali, zera ali. Não, tem 17 pedidos de impeachment na Câmara. Primeiro, a Câmara não vai nem votar. A Câmara não vai nem votar, as pessoas ficam discutindo se vai ter os 2 terços. Sabe por que a Câmara não vai votar? Porque antes de 2001, a imunidade parlamentar era exatamente a mesma presidencial, ou seja, não podia processar na vigência do mandato. Em 2001 veio a emenda constitucional 35, que alterou a Constituição. Hoje em dia, parlamentares podem ser processados. Mas antes de 2001, sabe o que acontecia antes de 2001, Estela? O Ministério Público entrava com ação contra os deputados no Supremo e o Supremo mandava para a Câmara dos Deputados pedindo autorização e sabe o que a Câmara fazia? Negava, não.
Aprovava não. Ela não votava. Engaveta. Não era pautado. Então isso vai chegar na Câmara dos Deputados. Quem é o presidente da Câmara? O presidente da Câmara é o genro do principal assessor, hoje em dia o principal assessor, que é Tá, mas a minha envolvido. dúvida é a seguinte: a Câmara não aprova, tá certo? O Morre. processo não é aberto. Morre? Morre. Agora, o que é Não, que há? morre durante, veja só, A vigência do A vigência mandato. do mandato. Quando ele terminar o mandato, aí ele vai poder ser processado Não por precisa mais aquele da crime. Câmara. Não. Não precisa mais da Câmara. Como qualquer pessoa comum. Agora, o que acontece é o seguinte, depois disso, não morre, ele não fica livre. Ele, em tese, não ficaria livre. Existem 17 pedidos de impeachment protocolados na Câmara, inclusive um grande da OAB, bem fundamentado, Não vão ser protocolados na Câmara, só que depende do quê? Depende do presidente da Câmara avocar para ele e dizer assim, coloque-se na pauta para votar. Não vai ser. E o presidente da Câmara já sinalizou que não vai fazer isso. Além de ser o genro de Moreira Franco, tem um agravante aí, é que ele é o sucessor de Temer, natural, porque não tem mais presidente, ele é o segundo na linha sucessória. Então, além de ter a coisa de ser aliado de Temer, se ele coloca um pedido de impeachment, vai recair sobre ele uma acusação de que está querendo dar um golpe no presidente. E ele então, cria ele um está problema- querendo lavar as ele mãos. cria um amigo. problema de Me família, permita. aí acaba o Cria um casamento problema dele. de Então, família. a gente tem Aí vai ser um para bolo. fechar o primeiro bloco, esse tempo é Me seu. permita. A leitura mais objetiva que a gente pode fazer do caso é que o presidente Temer entendeu que a posição de presidente da República era a melhor trincheira que ele tinha para se defender das graves acusações que pesam contra ele. Exato. E efetivamente trabalhou com toda a habilidade política de uma pessoa formada no parlamento, 3 vezes presidente do Congresso, que foi dirigente partidário e conhece o sistema de barganhas e trocas que caracteriza o presidencialismo de coalizão brasileiro. Então, o que é que o Temer busca fazer, basicamente? Procrastinar as decisões da Justiça quando pode, quando vê que existe uma composição favorável, pede celeridade para que, como no caso do TSE, ele se veja livre de mais um processo, enquanto isso, ele continua contemplando aliados, fazendo exonerações e nomeações, barganhas, trocas, distribuindo benefícios políticos, porque ele tem uma clara noção de como funciona o jogo político brasileiro. Nós comentávamos aqui em off que é justamente o oposto da ex-presidente Dilma, que não tinha essa habilidade política e tentou fazer mais ou menos a mesma coisa para salvar seu mandato sem sucesso. As pessoas criticavam, inclusive, né? Tá fazendo barganha, tá trocando, criticava. Ninguém Exatamente. critica hoje. Vamos Veja. fechar mais esse bloco. A gente volta daqui um pouquinho. A situação do governo Temer é o assunto de hoje do Opinião Pernambuco. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelo telefone 3879-5444 e também pelas redes sociais no Twitter e Facebook. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. As denúncias contra o presidente Michel Temer e o quadro de incertezas políticas no Brasil são assuntos debatidos hoje aqui no nosso programa. Participam o cientista político Elton Gomes, o jornalista e editor do blog do Diário Sérgio Montenegro e o professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, Marcelo Labanca. Eu quero agora saber de vocês o seguinte: vamos imaginar aí a prisão de Aécio Neves, o presidente do PSDB. Como é que fica a situação do partido? Aí eu tô mirando 2018. O presidente do partido é preso. As acusações contra Aécio Neves são pesadíssimas. Como é que fica o PSDB na projeção aí para a eleição presidencial de 2018? Eu acho que, antes de mais nada, a prisão de Aécio favorece João Dória e Geraldo Alckmin. Isso sem dúvida. Mas eu acredito, assim, que no momento em que Aécio fosse, vamos colocar assim, se Aécio fosse preso, ele já está licenciado da presidência, né? O Tasso Gereissati assumiu interinamente. Uma das promessas feitas ontem aos cabeças pretas, aos jovens, pelos veteranos, era que haveria uma renovação partidária e que esse ano talvez ainda se colocasse a direção nacional em votação, que não é nenhum favor que está se fazendo, é exatamente uma estratégia.
dessas pessoas de autopreservação. Ora, se Aécio vai preso, é melhor renovar o partido em 2017 logo, para chegar em 2018 já com tudo arrumadinho. E aí, quem sabe, o povo tem memória curta, esquece do que aconteceu com Aécio, esquece do que... Né? E favorece o partido. Agora, cabe aos opositores ficar lembrando o que está acontecendo no PSDB. O PSDB, que é um partido fruto do PMDB, né? Que quando saiu do PMDB para ser fundado, os seus fundadores, eles queriam um partido voltado para a sociedade, voltado para caminhar. Eu lembro bem da citação. Eu não lembro bem da citação, mas era um partido para ser... para representar o povo, que o PMDB, na opinião deles, era um guarda-chuva criado pelo bipartidarismo, né, pelo regime militar, onde cabiam todos os opositores do regime. O PSDB era como se fosse uma purificação daquilo. E hoje o que a gente está vendo acontecer é a mesma coisa, é a história do PMDB se repetindo. Então, o que vai acontecer? Eles vão fazer uma espécie de dispersão ali para tentar se acomodar e, mais uma vez, garantir uma perpetuação de poder. É um partido institucionalizado. E vocês acham que o partido chega em 2018 numa situação confortável? Isso vai depender dos cursos de ação possíveis. Na eventualidade da prisão de Aécio Neves, seguramente traz um prejuízo muito grande para o partido, mas eu faço uma leitura de que esse prejuízo não seria irremediável. A gente sempre costuma dizer na ciência política que não existe vácuo de poder, ou seja, um poderoso é tirado do processo, logo em seguida novas lideranças se formam. Me parece que um evento, no caso de prisão, seria muito mais lesivo ao Partido dos Trabalhadores, a prisão de Lula, do que a prisão de Aécio. Porque a figura do líder carismático, da figura do ex-presidente Lula, ela é muito potencializadora da performance eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Já o PSDB, por ser um partido de quadros, como o Montenegro falou, ele se coloca muito mais na possibilidade de você promover um realinhamento das forças políticas dentro e criar uma nova elite, uma nova oligarquia partidária em condições de disputar. Se teria condições de disputar em condições reais de vencer, só o tempo dirá, porque diante do descrédito generalizado das instituições, sobretudo dos partidos políticos, me parece que hoje caminhamos cada vez mais rápido, a passos cada vez mais largos, para uma aventura política, para a vinda de um outsider, daquilo que nós chamamos na ciência política de candidaturas antissistema. E aí, alguns nomes já se colocam, o deputado carioca Jair Bolsonaro, alguns aventam a possibilidade do prefeito Dória, muito embora esteja num partido tradicional, é um político com uma visão heterodoxa, e isso poderia ter consequências absolutamente imprevisíveis. Então, a grande questão que se coloca, e eu muitas vezes faço essa brincadeira em sala de aula com meus alunos, é a seguinte: quem estará solto para poder concorrer às eleições em 2018? E quem desses que estarão soltos, quais terão ainda alguma forma de se preservar do julgamento severo da opinião pública ou não terão sido tornados inelegíveis pela justiça? Você falou aí que seria talvez muito mais desastroso para o partido, para o Partido dos Trabalhadores, uma eventual prisão de Lula, do que a prisão de Aécio Neves para o PSDB. Eu quero trazer aqui para vocês uma outra possibilidade para vocês discutirem se há alguma procedência nisso ou não, é se uma eventual prisão de Lula não o tornaria uma vítima capaz de potencializar votos e aí ele ser, mesmo preso, um adversário fortíssimo para o PSDB, para o PMDB, seja lá quem for, na eleição de 2018? Bem, muita gente tem medo de Lula, né? Eu fiquei vendo essa discussão das diretas já, e aí muita gente dizendo, não pode mudar a Constituição, porque senão Lula vai sair candidato. Eu acho que Lula teria mais chance de sair presidente se fosse pela eleição indireta. Que o bicho dá não em pingo d'água, né? Ele chega, conversa com um, conversa com outro, ele teria a carcaça de couro, né, forte para poder, inclusive, se opor a esse processo forte de judicialização da política em relação ao Ministério Público e processamento. Mas ser eleito indiretamente por esse Congresso que está aí, que aprovou o impeachment? Eu acho que ele tem habilidade, Lula tem habilidade política para poder costurar e compor. Ele se tornou radioativo quando o Sérgio Moro gravou ele e
indevidamente, isso inclusive já foi até discutido e decidido, né? Liberou os áudios para toda a sociedade. Mas Lula, ele é uma figura ímpar dentro da política brasileira. Tanto é que tem gente que ama e tem gente que odeia. Se ele for preso, ele tem que ser preso em decisão de segunda instância. Ou seja, será que há tempo para isso? Eu tenho cá minhas dúvidas. Outra coisa, sobre ele pesam um pedalinho, um triplex. Veja a diferença em relação às malas de dinheiro, os escândalos que estão sendo colocados com provas efetivas e não apenas com meras convicções. Então, eu acho que para prender Lula, eu acho que o Ministério Público ele vai ter que suar um pouco para poder comprovar efetivamente que ele merece estar preso. Eu não quero saber se o imaginário popular, ou seja, o seu João da esquina pensa que ele deve ou não deve estar preso. Porque existe o antilulismo, né? O antipetismo, o antilulismo. Mas, na hora que você vai trabalhar ou vai pensar na prisão de uma pessoa, você tem que analisar a questão do ponto de vista das liberdades públicas e do direito. Então, ele, do ponto de vista do processo, ele merece estar preso? Eu acho, sem dúvida alguma, que se ele for preso, ele vai ter uma força política muito importante. Eu posso fazer um comentário em relação à pergunta anterior, em relação à questão do PSDB? Sim, claro. É só uma observação que o PSDB, ele, na verdade, no meu modo de ver, na minha opinião, o PSDB ele está com a faca e o queijo na mão. Eu acho que a solução para a crise política ela passa pelo PSDB, sempre. Então, se o PSDB deixar o governo, o PSDB, todo partido político ele é fisiologista, ele vai querer estar próximo ao poder. Ninguém deixa algo para fazer um nada. A pessoa quando deixa uma casa, morar num apartamento novo, deixa um namorado, enfim, deixa qualquer coisa, um restaurante para ir para um outro, melhor. Então, na hora que o PSDB for deixar o governo, se ele entender que deve deixar o governo, no momento certo que ele vai deixar o governo, ele vai fazer isso para quê? Para se fortalecer e ganhar as eleições, inclusive eleições indiretas. E aí, o que é que você tem dentro da conjuntura política? Você tem o seu presidente, que foi flagrado em conversas, negociando valores, ou seja, houve uma decepção geral, inclusive em quem votou no próprio Aécio. Muita gente tinha a camisa, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. E apagaram essas camisas, apagaram fotos do Facebook. Por quê? Porque as pessoas que antes estavam indignadas com a corrupção, e era uma indignação legítima, políticos surfaram na onda dessa indignação. E aí cooptaram essa indignação para poder atingir o poder. E conseguiram atingir o poder. E agora, o que é que o PSDB faz? Ele larga ou ele deixa? Então você tem, na verdade, algumas figuras que aparecem nessa corrida presidencial. O Lula, sem dúvida alguma, é forte. Agora, no meu modo de ver, ao comum da opinião também, compartilho, eu acho que a tendência é como, por exemplo, na Itália teve o movimento Cinque Stelle, onde tinha um cômico, quem ganhou lá, o líder era um cômico, era um camarada de TV. Então, a tendência de você criar uma repulsa, um sentimento pela política, é exatamente o receio de você querer buscar outras soluções que não sejam através da própria política, porque não há democracia sem política. Política partidária, você quer dizer? Política partidária. Sim. Não, o que é um partido? Um partido é uma associação comum. Pense numa associação qualquer, a Associação das Faxineiras do Fórum. Qualquer associação tem um objetivo, não é? O partido é uma associação que tem um objetivo. Qual é o objetivo do partido? Chegar ao poder. Atingir o poder e lá conseguir implementar a sua visão de mundo, sua visão de hospital, sua visão de saúde. Essa questão que a gente está levantando, e agora a gente pode misturar as duas coisas. Primeiro tem que se chegar a prendê-lo. Né? E o ônus da prova é de quem acusa, tem que haver provas consistentes, não pedalinhos. O triplex até é uma prova consistente, mas até agora não foi uma prova comprovada. Né? Seria uma prova consistente. Imagine, Lula solto é um perigo, Lula preso é um mártir. E se Lula for preso e depois solto, como disse o professor, se não houver consistência suficiente para levar em segunda instância, e se ele for solto, acabaram de criar um presidente da República. Na mesma hora. Então, o PSDB, inclusive, tem essa questão da variedade de quadros que o PT não tem. Né? Aí o PT concentra tudo em Lula. Exato. Então, ele tem um dirigismo Mas uma muito variedade grande. de quadros do PSDB. Aí eu estou me pegando aqui com as pesquisas eleitorais.
está todo mundo muito mal nas pesquisas eleitorais do PSDB. Todo mundo que você coloca lá aí o professor tá mal. pode até corroborar o que eu digo. Pesquisa é avaliação de momento. Nós estamos no meio de 2017. Né? Você tem aí uns quadros em crescimento, no PSDB inclusive. Né? Por exemplo, o desempenho de Alckmin numa eleição presidencial foi uma, que pode vir a ser outra. O Dória arrastou ali, foi aquele cavalo de chegada lá em São Paulo. Alckmin está preso na Lava Jato. Doutor, só não tem o Dória por enquanto. Eu acho que todos os outros estão. É verdade. Só o Dória. Os Dória não tinha como ainda. Os principais caciques tucanos foram arrolados de alguma maneira no escândalo da Operação Lava Jato. O senador e ex-ministro José Serra, o próprio governador Alckmin. Eu acho que, tirando a figura do Tasso Gereissati, que assumiu inteiramente o partido, e a figura do próprio prefeito Dória, né, que é um recém-ingresso, ou seja, o Fernando Henrique outsider. entrou nisso também, mas acho que não. Não, Fernando Henrique, mas ele já disse para eu estou aposentado, não me traga mais problema não para mim. Ele adotou a posição de conselheiro, né? Conselheiro, Então, o que é que me parece interessante você visualizar? A gente tem 3 cenários. O cenário de Lula, solto e gozando dos seus direitos políticos, candidato fortíssimo, em condições até de vencer as eleições no primeiro turno. O que é hoje nas pesquisas. Hoje nas pesquisas, na fotografia de momento. Segunda posição, Lula solto, Lula preso e depois solto. Aí a martirização e a vitimização do discurso do Partido dos Trabalhadores. E a terceira curso de ação, que me parece aquele que a gente pode vislumbrar mais a curto prazo, seria um Lula solto, porém tornado inelegível por uma condenação em segunda instância. Aí, nesse caso, ele estaria fora da corrida presidencial para 18. Tempo, né? Mas isso depende dos prazos da Justiça. Existe um relativo entendimento de que a Justiça Federal do sul do país tende a trabalhar de maneira mais célere. Existem alguns dados que comprovam isso. Mas aí eu pergunto, por que Lula? Pelo histórico da Lava Jato. Por que é que até agora a gente já viu que a Força Tarefa da Lava Jato mirou Lula em todos os ângulos? Por que até agora ele não foi acusado de nada? O que está havendo? Porque já houve. Ele foi acusado. Não, desculpa. As provas não aparecem. Ele responde a 5 processos e sofreu várias acusações. Ele não foi ainda arrolado como réu e tal. Não, ele é réu em 5 processos. Ele é réu do pedalinho. Sim, ele é réu de um triplex que, na verdade, o triplex do Guarujá. Todo mundo sabe aqui aquele triplex. Você fala triplex, triplex. Você fala triplex, você pensa que é um triplex na Avenida Boa Viagem. Mas, na verdade, é um imóvel simples, que na verdade foi adquirido pela esposa dele, numa cota lá, e a partir daí houve a transferência, enfim, que era não é imóvel de luxo. Já tem outros descartados, né? O prédio do Instituto Lula o que eu acho curioso é o seguinte, se você for ver, e aí eu acho que isso precisa ser dito, se você for ver o grau de envolvimento em relação à fumaça de corrupção, ou corrupção, em relação aos envolvidos do atual governo, cadê os paneleiros? Cadê as pessoas batendo? Cadê as pessoas indignadas com a corrupção? Eu fico me perguntando isso. Porque, veja só, combater a corrupção é um dever. É um dever. Cadê as pessoas que hoje se silenciam em relação a isso? Então, os grupos do WhatsApp, por exemplo, são vários, né? Na época de Dilma era só contra a corrupção, contra a corrupção. Agora todo mundo calado, só colocando coisa de futebol, esporte, Náutico Santa. Então, há uma espécie de silêncio eloquente. Eu tenho 1 minuto para terminar o programa e a minha pergunta para gastar esse 1 minuto que falta é: vocês acreditam que Temer vai chegar ao final do mandato até 2018? Eu acredito que sim. A leitura que faço se arrastando, como eu disse no começo, mas vai. A leitura que faço é que, a menos que novos imponderáveis da Operação Lava Jato torne a situação do presidente insustentável, ele tem suficiente habilidade política e apoio congressual para terminar seu mandato. Chega ou não chega? Vai depender, 30 segundos. Vai depender do PSDB. O PSDB é quem está com o fiel da balança. Se o PSDB quiser implementar um novo governo, ou um governo mais ético, ou se ele quiser ficar comprometido com todos esses problemas que, na verdade, foram objeto de acusação, inclusive em processos, vai depender de ele é quem vai ou não dar apoio dentro do parlamento. O PSDB é o PMDB da época de Dilma. Eu não fiz a pergunta e agora também, se não dá tempo de responder,
Fica para uma próxima, Sérgio. Aí você vai me dizer se o PSDB chegando em 18, carregando o Temer nas costas, se isso vai ser bom ou ruim para o partido. Boa noite, muito obrigada pela participação de vocês no Opinião Pernambuco. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e eu queria agradecer especialmente a participação nas redes sociais de Deri França, Alexandre Albuquerque, Ana Cláudia Bezerra, Maria Ângela Monteiro Chiappetta, Renata Rayane, Antônio Aureliano. Boa noite para todo mundo e até amanhã.